capítulo de número 35. Jó, capítulo de número 35, vamos ler todo o capítulo, é um capítulo pequeno, peço que os irmãos acompanhem a leitura comigo. Jó, capítulo 35, versículo 1 até o verso 16, diz assim o texto da palavra de Deus. Disse mais Eliú: achas que é justo dizeres, maior é a minha justiça do que a de Deus? Porque dizes, de que me serviria ela? Que proveito tiraria dela mais do que do meu pecado? Dar-te-ei resposta a ti e aos teus amigos contigo. Atenta para os céus e vê, contempla as altas nuvens acima de ti. Se pecas, que mal lhe causas tu? Se as tuas transgressões se multiplicam, que lhe fazes? Se é justo, que lhe dás, ou que recebe ele da tua mão? A tua impiedade só pode fazer mal ao homem como tu mesmo, e a tua justiça dá proveito ao filho do homem. Por causa das muitas opressões, os homens clamam por socorro contra o braço dos poderosos. Mas ninguém diz: onde está Deus que me fez, que inspira canções de louvor durante a noite, que nos ensina mais do que aos animais da terra e nos faz mais sábios do que as aves dos céus? Clamam por ele não responde, por causa da arrogância dos maus. Só gritos vazios Deus não ouvirá, nem atentará para eles o Todo-Poderoso. Jó, ainda que dizes que não vês, a tua causa está diante dele, por isso espera nele. Mas agora, porque Deus na sua ira não está punindo, nem fazendo muito caso das transgressões, abres a tua boca com palavras vãs, amontoando frases de ignorante. Até aí, vamos orar, fechamos os olhos, oremos ao Senhor. Ó Deus bendito, nós te louvamos, rendemos graças ao Senhor pela bênção que o Senhor nos dá de estarmos reunidos como irmãos nesta noite, como igreja do Senhor, povo pactual, para juntos, ó Deus, louvarmos ao Senhor e bendizermos o teu santo nome. E também, ó Deus, para ouvirmos o Senhor falando conosco por meio da pregação da sua palavra. Sua palavra foi lida, e agora que nos preparamos para ouvir a sua exposição, oramos, ó Deus, clamando ao Senhor pela direção, pela iluminação do Teu Espírito Santo sobre nós. Se conosco, ó Pai bendito, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. O tema para a nossa reflexão nessa noite, irmãos, é o protocolo de Deus. Esse é o tema para a nossa reflexão. Eu vou repetir, especialmente para as nossas crianças, o protocolo de Deus. E eu queria que você pensasse comigo, como que seria a sua reação, ou o seu comportamento, se uma grande autoridade lhe chamasse para uma conversa, ou se, por exemplo, hoje o rei da Inglaterra chamasse você para um chá das 5. Como que seria o seu comportamento diante do rei? Nós sabemos, talvez, muito provavelmente pelos filmes ou séries que nós assistimos, que nós teríamos de cumprir uma série de protocolos. Seria muito diferente do que chegar na casa de um amigo para tomar um café ou um chá, para chegar diante do rei e ali podermos nos assentar à mesa com ele, tomar um chá com ele. Nós teríamos de cumprir inúmeras regras. Mas obviamente que protocolo e regras de comportamento são exigidas não apenas quando você se encontra com o rei da Inglaterra, mas quando você se encontra com alguma
a autoridade. Se o presidente do Brasil chamasse você para uma reunião, certamente você teria que cumprir algum protocolo para estar na presença dele. Hoje em dia, se você vai a um fórum, por exemplo, se encontrar com um juiz para uma audiência, existe algum protocolo que você deve seguir para estar na presença do juiz. E algumas regras são muito claras. Você não chega lá usando qualquer tipo de roupa. Algum tempo atrás você não entrava dentro de um fórum se você estivesse usando boné. O guarda ou segurança daquele estabelecimento muito provavelmente lhe abordaria para que você tirasse o boné se você tivesse entrado ali usando um boné. Da mesma forma, meus irmãos, nas Escrituras, nós vemos que existe um protocolo, algumas regras ou comportamentos que nós devemos adotar quando entramos na presença do Senhor. Nós podemos entrar na presença do Senhor de qualquer forma? A Escritura nos mostra que não. Ainda que nós tenhamos acesso ao Senhor pela mediação de Cristo, ainda que hoje nós não tenhamos a necessidade de um mediador humano, porque o Senhor Jesus, Ele é o nosso mediador, e através da sua obra vicária, realizada na cruz do Calvário, Ele nos dá livre acesso ao Senhor, e como diz o próprio texto da Escritura, nós devemos adentrar a presença do Senhor com confiança, confiadamente. Mas ainda assim, quando estamos na presença do Senhor, a pergunta que nós nos fazemos é: nós podemos nos portar de qualquer forma ou devemos nos aproximar dele de uma maneira adequada? Como nós devemos nos dirigir a Deus? Nós podemos falar com Ele de qualquer forma, ou a forma de falar importa? E é isso que nós vamos ver aqui nessa noite, meus irmãos, à luz do texto de Jó que nós acabamos de ler. Que quando nós nos achegamos à presença do Senhor, e por mais que nós tenhamos liberdade de adentrar a presença do Senhor por causa da mediação de Cristo, a forma de falar importa. E é isso que nós vamos ver aqui à luz do texto de Jó, no capítulo de número 35, do versículo 1 até o versículo de número 16. E essa passagem nós podemos dividi-la, irmãos, em duas partes. A primeira parte vai do verso 1 até o versículo de número 8, e a segunda parte vai do verso 9 até o versículo de número 16. E na primeira parte, eu quero chamar a atenção dos irmãos para um atributo de Deus. Se você se lembra comigo, Eliú, que é agora o amigo que fala com Jó, ele no capítulo de número 34, ele procurou destacar dois atributos de Deus. No capítulo 34, Eliú, quando fala a respeito de Deus, ele procura nos dar uma visão correta a respeito da justiça de Deus, do verso 1 até o verso 20. Esse capítulo nós dividimos em duas partes, e nessa primeira parte, Eliú vai falar a respeito de uma visão correta da justiça de Deus. E na segunda parte, do verso 21 até o versículo de número 37, Eliú procura destacar uma visão correta acerca da onisciência de Deus, que é aquele atributo, aquela característica de Deus que nós afirmamos na semana passada, que diz respeito à capacidade do Senhor de saber todas as coisas. Ele é onisciente, nada foge ao seu conhecimento, ele sabe de todas as coisas. E aqui, irmãos, no capítulo de número 35, numa primeira parte, nesses primeiros 8 versículos, Eliú procura destacar um outro atributo, que é o atributo da independência, ou mesmo da autossuficiência de Deus. E isso Eliú procura destacar, mostrando, meus irmãos, que Deus, ele não precisa de nós. Deus não precisa do homem. Talvez a gente tenha essa percepção
quando julgamos errado o motivo pelo qual Deus criou todas as coisas. E talvez você já tenha ouvido alguém dizer que Deus criou o homem porque ele estava se sentindo só. Mas isso não é verdade. Deus não estava se sentindo só. Isso porque no relacionamento intratrinitário, no relacionamento entre as pessoas da Trindade, há ali toda a autossuficiência, todo o amor, todo o relacionamento necessário que o Senhor pode desfrutar e do qual Ele precisa. Deus não precisa do homem para se relacionar de forma amorosa, porque esse relacionamento de amor, ele já existia dentro do relacionamento trinitário, antes mesmo do homem ser criado. Deus não precisa do homem, Deus não precisa da sua criação, Deus não precisa de absolutamente nada. Ele é independente, Ele é autossuficiente. E esse atributo, Eliú procura destacar quando responde aos questionamentos de Jó. Então, no versículo de número 2 e verso de número 3, nós vemos que Eliú passa a responder a Jó. E o questionamento de Jó, destacado nesses versos, diz respeito à compreensão que Jó tinha acerca da sua justiça. E Jó faz aqui um questionamento que nós já vimos lá no Salmo 73, que é o da vantagem em ser justo, ou a vantagem de ser fiel ao Senhor. E aquilo que Jó diz, não literalmente, mas as suas palavras levam a essa conclusão, é que Jó está dizendo que não há vantagem em ser justo. E por que Jó chega a essa conclusão, ou por que as suas palavras levam a essa conclusão? Porque Jó, sendo um homem justo, o próprio texto bíblico diz isso, não são os amigos de Jó que falam a respeito da sua justiça, o próprio Deus que fala a respeito da justiça de Jó, o próprio Deus que dá testemunho do caráter de Jó. Jó era um homem justo, que vivia retamente, que se desviava do mal, mas que a despeito da sua justiça, a despeito da sua retidão, Jó estava sofrendo. E as palavras de Jó, então, questionaram a vantagem de ser justo. Afinal de contas, se eu sou justo e estou sofrendo, que valor tem isso? Que valor tem a piedade se eu passo por aflição, mesmo sendo um homem reto, íntegro, diante do Senhor? Essa não é a primeira vez, né? Eliú está fazendo referência aqui às palavras de Jó e às implicações das suas palavras, mas nós vimos esse questionamento lá atrás, no capítulo de número 9, do verso 28 a 31, nós vemos isso. Volte sua Bíblia um pouco lá atrás, Jó, capítulo de número 9, verso de número 28 em diante, nós podemos ler desde o verso de número 27, Jó 9, 27 em diante, o texto diz assim: se eu disser, eu me esquecerei da minha queixa, deixarei o meu ar triste e ficarei contente, ainda assim todas as minhas dores me apavoram, porque bem sei que me não terás por inocente, serei condenado porque, pois, trabalho em vão. Então, o questionamento de Jó aqui é: qual é o valor de ser justo se no final eu serei condenado? Ele continua, no verso de número 30, ele diz assim: ainda que me lave com água de neve e purifique as mãos com cáustico, mesmo assim me submergirás no lodo e as minhas próprias vestes me abominarão. O questionamento de Jó aqui é esse: eu sou justo, mas qual é o valor? Qual é o valor de ser justo se no final aquilo que me espera e aquilo que o Senhor tem reservado para mim é apenas o dissabor, as provações, a aflição? Qual é o valor disso? Mais à frente, no capítulo de número 28, essas palavras, esse questionamento, ele aparece de novo no capítulo de número 27, versículo de número 2. O texto diz assim: tão certo como vive Deus, que me tirou o direito, e o Todo-Poderoso que amargou a minha alma. Essa é
são as conclusões a que Jó, esse homem justo, estava chegando por causa do seu sofrimento. Mais tarde, irmãos, na história da revelação, nós vimos Asaf, ele vai reproduzir esses mesmos questionamentos, descrevendo a angústia do seu coração diante da sua aflição e a prosperidade dos ímpios, ao ponto de dizer assim: quando eu contemplei isso, só pensar sobre essas coisas, isso era pesado demais para mim. Asaf ainda diz assim, essas as palavras literalmente dele, que ele chegou a pensar: com efeito, inutilmente, essas são as suas palavras, inutilmente guardei meu coração, guardei os meus pés. Essa era a sua conclusão. Jó está num processo de aprendizado, nós podemos dizer assim, e o Senhor vai esclarecer todas as coisas para Jó, e Jó terá o conforto que ele precisa na medida em que conhece o Senhor, ao ponto de que, de forma madura, mais tarde, ele possa se arrepender dos pecados que cometeu e descansar no cuidado providencial do Senhor, descansar em quem o Senhor é, ao ponto de dizer: eu conhecia o Senhor só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. E aquilo que faz com que Jó mude, e aquilo que leva Jó ao conforto, é aquilo que leva Asaf mais tarde a compreender os propósitos do Senhor e o fim dos ímpios. É quando ele contempla o Senhor. Quando ele contempla o Senhor. Então Jó vai encontrar o consolo que ele precisa quando ele contempla o Senhor. Quando ele coloca os seus olhos no Senhor. Quando ele se atenta para a revelação do Senhor. Assim como Asaf, que vai dizer que pensava todas aquelas coisas, até que então ele entrou no santuário de Deus e se atentou para o fim daqueles homens. Mas enquanto não colocava os olhos em Deus, mas nas circunstâncias, o questionamento era: qual é o propósito? Qual é o propósito de viver uma vida de piedade, se no final eu tenho que enfrentar muitas lutas, se no final eu tenho que enfrentar provações e sofrimento? Hoje pela manhã, irmãos, ontem pela manhã, acordei com a notícia de o falecimento de uma criança, membro da 6ª Igreja Presbiteriana lá de Belo Horizonte, a Aninha. A Aninha nasceu e com pouco tempo de vida foi diagnosticada com um tumor no cérebro. Ela foi operada, ficou uma parte remanescente do tumor, ela foi tratada e foi se recuperando, mas de sexta para sábado, a Aninha teve uma parada cardíaca, foi para o hospital, lá teve uma segunda parada cardíaca, não aguentou e faleceu. Há poucos anos atrás, o pai da Aninha faleceu. E aí ficou a Lu, a mãe da Aninha, que há pouco tempo atrás perdeu o marido, que no ano passado perdeu o pai e que hoje perdeu a sua filha. Quanto sofrimento, irmãos, quanto sofrimento. Nós estamos sujeitos a isso. Todos nós estamos sujeitos. E diante do sofrimento, muitas vezes o nosso questionamento é: qual é o valor? Qual é o valor de viver uma vida de piedade se eu tenho de passar por tudo isso? Qual é o valor? Talvez nós possamos dizer que o questionamento diante do sofrimento seja natural. Mas é evidente que é natural diante ou por causa de um coração que luta ainda com resquícios de uma natureza pecaminosa. Mas fato é, irmãos, que o consolo diante do sofrimento está na medida em que nós contemplamos o Senhor em toda a sua beleza, em todo o seu poder, em toda a sua santidade, em todos os seus atributos. É apenas quando nós colocamos os nossos olhos fixos no Senhor é que nós podemos encontrar conforto e consolo diante das provações mais intensas pelas quais nós podemos passar. E é isso que Eliú procura fazer aqui. Eliú está procurando
colocar os olhos de Jó no Senhor e mostrando para Jó quem o Senhor é a partir de uma exposição dos seus atributos. E é isso então que o texto continua a mostrar. Olha no versículo de número 5, então, depois de responder a Jó, de apontar os questionamentos de Jó e as implicações dos questionamentos de Jó, Eliú fala para Jó olhar para o céu. E isso, eu confesso, isso me lembra ao Senhor falando com Abraão, questionando as promessas do Senhor, questionando a promessa de uma descendência. E o Senhor então fala para Abraão assim: olha para o céu, veja as estrelas, a sua descendência será mais numerosa do que as estrelas do céu. É maravilhoso, irmãos, percebemos como nós, e de alguma forma, Jó já apontou para a revelação geral como um meio por meio do qual nós podemos contemplar o Senhor. É óbvio que o conhecimento necessário para a salvação, o conhecimento necessário para a nossa justificação, para que haja redenção, perdão de pecados, para que sejamos reconciliados com Deus e possamos gozar das bênçãos celestiais, esse conhecimento nós só temos por meio da revelação especial que é a Escritura. Mas ainda assim, meus irmãos, o próprio texto bíblico nos mostra como nós podemos aprender tanto e como nós podemos nos maravilhar no Senhor na medida em que nós contemplamos a sua criação. E é isso que nós vemos aqui. Eliú está dizendo para Jó: atenta para os céus e vê, contempla as altas nuvens acima de ti. E Eliú então vai fazer uma pergunta. Qual é a pergunta de Eliú? Se pecas, qual mal lhe causas tu? Se as tuas transgressões se multiplicam, que lhe fazes? Se és justo, que lhe dás? Ou que recebe ele da tua mão? O que Eliú está mostrando para Jó é assim: olha Jó, olha para o céu, contempla a majestade da criação. Olha Jó, essa criação que você contempla aqui, os céus, as estrelas, tudo isso é grandioso demais. E talvez esse seja um bom exercício para a gente fazer com as nossas crianças. Talvez a gente não tenha essa iniciativa normalmente, irmãos, mas talvez nós devêssemos fazer isso mais, mostrar para os nossos filhos e incentivá-los a contemplar a criação. Olha isso, olha que maravilhoso, olha para o céu, num dia estrelado, num dia em que as nuvens não estiverem cobrindo, ou mesmo contemplar as próprias nuvens, mas nós podemos levar os nossos filhos para fora de casa à noite, e se você tiver a oportunidade de ir num campo, e você olhar para o céu e falar: filho, olha a estrela, veja as estrelas brilhando, olha que coisa maravilhosa, olha que beleza, olha a beleza daquilo que Deus criou. É bonito, não é, filho? É bonito, mas filho, existe alguém que é maior do que essas estrelas. Se você está maravilhado com as estrelas, imagina aquele que criou as estrelas. É isso que Eliú está fazendo com Jó. Eliú está mostrando para Jó: olha Jó, a criação é grande, não é? Mas e aquele que criou todas essas coisas? Aquele que criou todas essas coisas é muito maior. É muito maior do que a própria criação em si. E aí Eliú então vai fazer uma pergunta para Jó. Mas antes, meus irmãos, eu quero insistir com isso. Eu quero insistir nisso. Crianças, olhem para mim. Fica o dever de casa para os pais levarem os filhos em algum momento para ver uma bela paisagem ou para ver as estrelas. Eu quero que vocês fiquem maravilhados com isso. Eu lembro quando eu era criança, saiu a notícia de que ia ter uma chuva de estrelas. E aí eu acordei de madrugada para ver. E cada estrela que passava cortando o céu, eu achava aquilo extraordinário. E como é maravilhoso, irmãos, nós podemos ensinar os nossos filhos dessa forma. Dizendo: filho, olha que coisa extraordinária. Como isso é belo, como isso é maravilhoso. Mas existe um Deus que é muito maior,
que é muito maior do que aquilo que Ele criou e que é maravilhoso. Então nós devemos contemplar a criação e louvar ao Senhor, porque existe beleza naquilo que Deus criou, é evidente grandiosidade naquilo que Deus criou, mas Deus é maior do que tudo isso. Deus é maior do que tudo isso. E aí então, Eliú vai fazer uma pergunta: Jó, se você peca, porque Jó está muito certo de que ele está sofrendo, porque Deus virou um inimigo, e que agindo assim, Deus não está sendo justo. Os questionamentos de Jó têm esse teor, é como se ele dissesse que ele fosse mais justo do que o próprio Deus, porque afinal de contas, ele sabe o que ele merece, ele é um homem bom, e Deus está punindo ele injustamente. E aí então Eliú vai dizer para Jó: Jó, quando você peca, isso afeta a criação? O que o seu pecado causa nas nuvens? Qual é o efeito do seu pecado nas nuvens? Nenhum. E qual o efeito do seu pecado em Deus? Ele vai dizer: é nenhum também. É nenhum também. E aqui, meus irmãos, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Perceber isso. E ele vai dizer que não apenas os nossos pecados não afetam a criação, como não afetam o próprio Deus, como a nossa justiça não afeta a criação e não afeta o próprio Deus. A ideia aqui é: o que eu faço que pode acrescentar algo ao Senhor? O que eu faço que pode acrescentar algo à justiça de Deus? O que eu faço que possa acrescentar valor ao Senhor? Em outras palavras, no que Deus é meu devedor? No que? Em nada. Evidentemente, irmãos, em nada. Porque assim como os nossos pecados não afetam o Senhor na sua essência, a nossa justiça não afeta o Senhor na sua essência. Ele lida conosco de forma impassível, justa, porém impassível. Ou seja, o que isso significa, meus irmãos? Significa que Deus não lida com os nossos pecados por uma questão de sentimentos feridos, mas Ele lida com os nossos pecados por uma questão de justiça. Ele lida com os nossos pecados não porque Ele ficou triste conosco, mas Ele lida com os nossos pecados por causa da sua justiça. Nesse sentido, então, meus irmãos, na medida em que Jó questiona a justiça de Deus, Jó está questionando o Senhor, como se ele fosse mais justo do que o próprio Deus. De alguma forma, o próprio apóstolo Paulo vai tratar a respeito disso quando escreve a sua carta aos Romanos, chamando a nossa atenção para o fato de: quem somos nós? Quem somos nós para questionar o Senhor? Ou no que Ele nos é devedor? Afinal, Paulo vai dizer: o barro pode questionar o oleiro? Por que me fizeste assim? Não, meus irmãos, o Senhor é aquele que está no controle de todas as coisas, e Ele é aquele que age com perfeita justiça. Mas se os nossos pecados, eles não afetam a Deus, e nem a nossa justiça, os nossos pecados e a nossa justiça têm algum efeito, e aí o que Jó vai dizer aqui é que a nossa impiedade, ou mesmo a justiça, afetam o homem. Afetam o homem. A nossa justiça e o nosso pecado não afetam o Senhor, mas a nossa justiça e o nosso pecado afetam o próximo. Então nós vemos isso no versículo de número 8, quando o texto diz assim: a tua impiedade só pode fazer mal ao homem, como tu mesmo, e a tua justiça dar proveito ao Filho do homem. O pastor Joseph Piper, comentando esse texto, ele então faz uma pergunta para nós, meus irmãos, e a pergunta que ele faz é: como nós devemos nos portar quando nós nos aproximamos de um Deus que é então independente? Como nós devemos nos portar? Então, qual deve ser a nossa forma de agir? Qual deve ser então o protocolo que nós devemos seguir quando temos a consciência que estamos diante de um Deus que não precisa da gente e que não nos deve nada? Qual deve ser então o protocolo que nós devemos seguir para então estarmos na presença desse Deus
que é infinitamente maior do que nós, que é infinitamente justo e que não nos deve nada. Como nós devemos nos portar? E então nós vemos a resposta para isso a partir do versículo de número 9. E aquilo que o texto bíblico vai nos mostrar é que nós devemos nos portar com paciência e humildade. Como nós devemos nos portar diante de um Deus que é santo, justo e que é independente? Ele não depende de nós e não nos deve nada. Como nós devemos nos portar? E a resposta, meus irmãos, aqui na passagem, é que nós devemos nos portar com paciência e humildade. E aí a primeira coisa que eu quero destacar é a humildade. E aí nós vemos isso a partir do versículo de número 9. Olha o que o texto vai dizer. O texto diz assim: por causa das muitas opressões, os homens clamam por socorro contra o braço dos poderosos. Mas ninguém diz: onde está Deus que me fez, que inspira canções de louvor durante a noite, que nos ensina mais do que aos animais da terra e nos faz mais sábios do que as aves dos céus? Então, a primeira coisa que nós podemos perceber aqui é que Eliú está ensinando que ao nos aproximarmos diante de Deus, nós devemos nos portar com humildade. E como ele vai chamar a nossa atenção para isso, meus irmãos? Quando ele diz assim: por causa das muitas opressões, os homens clamam por causa ou por socorro contra o braço dos poderosos. E o que é interessante, meus irmãos, é que nessa passagem, Eliú está chamando a nossa atenção para um momento e quando nós procuramos o Senhor. Quando nós normalmente nos dirigimos a Deus. Esse não era necessariamente o caso de Jó, mas nós sabemos que muitas vezes é assim que nós procedemos. Quando nós oramos, quando nós clamamos ao Senhor, normalmente nós clamamos ao Senhor quando nós sofremos. E é isso que Jó está dizendo, ou Eliú está dizendo aqui: por causa das muitas opressões, os homens clamam. Os homens clamam porque eles estão sofrendo. Só que, curiosamente, meus irmãos, o que Eliú vai mostrar aqui é que esse tipo de clamor, normalmente ele é um clamor vazio. Verso 13 diz assim: só gritos vazios Deus não ouvirá, nem atentará para eles o Todo-Poderoso. Ou seja, para aqueles que se dirigem ao Senhor apenas quando estão sofrendo, o texto está dizendo assim: essas orações o Senhor não vai ouvir. Essas orações o Senhor não vai ouvir. Esse tipo de pessoa que só clama quando está em apuros, mas que não clamam em louvor, não adoram com gratidão, mas quando estão com dificuldades, eles clamam. E aí então o que o texto está dizendo é: Deus não ouve isso, porque essas orações elas não vêm com humildade e elas não vêm com fé. Então, aquilo que deve ser a forma correta de nos aproximarmos diante de Deus, nós vemos a partir do verso 10. Então, no verso 9, Eliú está dizendo que os homens clamam quando sofrem. Mas ele vai dizer no verso 10 como então nós devemos nos aproximar do Senhor. E a partir do verso 10 nós vemos uma resposta humilde. Quando o texto diz assim: onde está Deus que me fez, que inspira canções de louvor durante a noite? E há alguns comentaristas que vão dizer, meus irmãos, que essa ideia de canções de louvor durante a noite diz respeito justamente à adoração no meio às dificuldades. A adoração em meio às aflições. Isso parece estranho, não é verdade? Adorar, cantar, quando nós estamos passando por provações. Mas nós temos exemplos nas Escrituras de homens que fizeram isso. Como, por exemplo, os apóstolos que estavam presos por causa da pregação do Evangelho, mas que em cadeias eles cantaram ao Senhor. E é maravilhoso perceber, meus irmãos, como que nas horas de aflição nós podemos encontrar consolo, nós podemos encontrar encorajamento quando nós adoramos ao Senhor. Quando nós adoramos ao Senhor. Por isso aqui há uma resposta de humildade. Porque em momentos de aflição,
embora a tendência do nosso coração seja o questionamento, ou mesmo a revolta, aquilo que o texto nos ensina é que o conforto e o consolo vêm na medida em que nós procuramos adorar o Senhor, mesmo quando a aflição ela bate na nossa porta. Mesmo quando a aflição bate na nossa porta. Eu já citei aqui muitas vezes aquela frase de Lutero, que ele dizia assim: quando uma notícia ruim chegar, cante um salmo para envergonhar o diabo. Nós podemos dizer, irmãos, que nos momentos de aflição, Deus nos abençoa, consola e encoraja quando nós o adoramos. E essa é, sem dúvidas, uma resposta humilde ao Senhor, mesmo diante de grandes aflições. Mas o texto continua, e aquilo que a passagem vai dizer é que nós devemos nos portar diante de Deus e nos colocarmos diante do Senhor, não apenas de forma humilde, mas também com paciência. E aí nós vemos isso a partir do versículo de número 14, quando o texto diz assim: Jó, ainda que dizes que não o vês, a tua causa está diante dele. E aqui algo maravilhoso, meus irmãos, porque o texto está dizendo assim, que aquele clamor vazio do homem que só busca a Deus quando sofre, mas que não se dirige a Ele em louvor, não clama em louvor, não adoram com gratidão, Deus não ouve esse clamor. Mas Eliú está dizendo para Jó, ainda que você não veja, a tua causa está diante dele. A sua causa está diante do Senhor. Isso é maravilhoso, irmãos. Ainda que você não veja, a sua causa está diante do Senhor. E aí então, como que Eliú conclui aqui? Por isso, espera nele. Por isso, espera nele. As coisas, meus irmãos, elas evidentemente, elas não acontecem no tempo que nós esperamos. Normalmente elas não acontecem no tempo que nós queremos, da forma com que nós queremos. Mas nós podemos descansar no fato de que a nossa causa está diante do Senhor. E por isso nós podemos esperar nele. Esperar com confiança de que o nosso Senhor é um justo juiz. É um justo juiz. Talvez você já tenha passado por alguma situação jurídica, teve de enfrentar algum processo, entrou com algum pedido justo, e na nossa justiça, na justiça brasileira especialmente, nós percebemos que existe muita morosidade, as coisas demoram, os processos levam anos, e aí de repente você está ansioso com uma causa que você espera ser julgada, você entende que essa causa é justa, e aí você vai lá e contacta o seu advogado, e aí o advogado diz assim: não, o processo já está na mesa do juiz. Então o que você espera com isso? Né? O que essa palavra te dá? Normalmente é a expectativa de que ele está para ser julgado, ele vai ser julgado. E isso, de alguma forma, para a gente pode soar bem, porque afinal de contas existe uma expectativa de que esse processo seja resolvido logo, mas a aflição de que, será que esse processo ele vai ser julgado de maneira justa? Será que ele vai ser julgado de maneira justa? E aqui o texto ele descreve uma situação muito parecida com essa, quando Eliú vai dizer: não, a sua causa está diante dele. É como se ele dissesse: o seu processo ele está na mesa do juiz. A grande questão, meus irmãos, é que aqui nós podemos esperar com a certeza absoluta de que o Senhor ele fará justiça. A nossa causa está diante dele, mas ele é um juiz justo, reto, íntegro, que julga com equidade, e por isso nós podemos descansar nele. E aí no versículo de número 15 é algo muito interessante, porque Eliú vai dizer assim: mas agora, porque Deus na sua ira não está punindo, nem fazendo muito caso das transgressões, abres a tua boca com palavras vãs, amontoando frases de ignorante. E aí Eliú está chamando a atenção aqui para duas coisas, irmãos. A primeira delas, no versículo 15, é que Deus não está julgando Jó como ele merece. E perceba, às vezes a gente clama ao Senhor, julgando que nós sabemos melhor para as nossas vidas do que Deus, que a gente sabe melhor como Deus deveria agir, ou como ele deveria proceder em determinadas
circunstâncias e a gente pede por justiça. Não, eu quero que o Senhor me dê o que eu mereço. Porque eu mereço, é essa sensação, é esse sentimento. Eu sou um homem bom, eu vou na igreja, eu dou meu dízimo direitinho, eu não falho. Então eu mereço o que é bom. Eu mereço o que é bom. E quando a gente sofre, a gente acha que isso é muito injusto. Só que o que Eliú está dizendo para Jó é: Jó, Deus não está te julgando como você merece. Só que essa, irmãos, não é uma má notícia para Jó. Assim como não é uma má notícia para nós. O fato de que Deus não nos julga como nós merecemos, isso não é uma má notícia, é uma boa notícia. Porque aquilo que você merece, aquilo que eu mereço, aquilo que Jó merecia, por mais que o texto bíblico diga que ele era íntegro, aquilo que todos nós merecemos é o juízo de Deus. E é isso que Eliú está mostrando para Jó. Jó, você precisa ser paciente, mas você precisa entender que Deus não está te julgando como você merece. Deus não está te julgando como você merece, porque aquilo que nós merecemos é a justiça de Deus, é a sua ira sendo derramada sobre a nossa cabeça. É isso que nós merecemos, irmãos. É isso que nós merecemos. E aí é como se Eliú concluísse dizendo assim: então, Jó, pare de falar bobagem. É como se ele concluísse assim, olha o verso de número 16: abres a tua boca com palavras vãs, amontoando frases de ignorante. É como se Jó, ou Eliú estivesse dizendo para Jó: Jó, então, pare de falar bobagem. Mas diante desse Deus que é misericordioso para com você e não derrama sobre você a sua ira, se porte com humildade e com paciência, porque Ele tem sido misericordioso e Ele não te trata como você merece. Essa é a boa notícia do Evangelho, meus irmãos. Essa é a boa notícia do Evangelho. É a notícia de que o Senhor, Ele não nos trata como nós merecemos. Ele não nos trata como nós merecemos. É claro, nós temos visto aqui um homem que está sofrendo. Nós vimos que o sofrimento de Jó não tem qualquer relação com algum pecado que ele tenha cometido. Jó está sendo provado, o propósito da sua provação é a sua aprovação, a aprovação do seu caráter. Jó não está sofrendo porque havia pecado contra o Senhor de alguma forma, ainda que durante o seu sofrimento ele tivesse pecado no que diz, mas o sofrimento que Jó enfrenta não é resultado de algum pecado que ele tenha cometido contra o Senhor. Muitas vezes nós passamos por sofrimento e aflição, irmãos. Todos nós enfrentamos sofrimento e aflição. Todos nós. E eu creio que existe sofrimento que ele decorre de pecados que nós cometemos. Existe sofrimento que ele é consequência do pecado que nós cometemos. E de algumas consequências, meus irmãos, nós não podemos nos livrar. Mas se há algo que a gente pode ter plena convicção, meus irmãos, algo que a gente deve ter plena convicção, é que todos os nossos pecados, eles foram tratados em Cristo Jesus. Todos os nossos pecados, eles foram condenados na pessoa de Cristo Jesus, na cruz do Calvário. Deus não nos trata como nós merecemos, mas para que isso fosse uma boa notícia para nós, a sua ira que estava destinada para nós, ela teve de ser imputada ao seu Filho, Cristo Jesus, na cruz. Portanto, meus irmãos, ainda que nós tenhamos de passar por muitas aflições nessa vida, e tenha certeza, você vai sofrer, tenha convicção de que esses sofrimentos, eles não necessariamente são uma punição pelo pecado que você cometeu, porque todos os nossos pecados, eles foram punidos em Cristo Jesus, na cruz do Calvário. Deus não nos trata como nós merecemos, porque aquilo que nós merecemos, Ele derramou sobre a pessoa do
Portanto, meus irmãos, quando nós sofremos, como nós devemos então nos portar? Nós devemos ter paciência, e óbvio que isso é possível apenas na dependência do Senhor e na ação do Espírito Santo, aplicando os métodos de Cristo no nosso coração, mas nós também devemos nos portar com uma humildade e com uma fé reverente, na certeza de que o Senhor, Ele puniu os nossos pecados na pessoa e na obra de Cristo Jesus. E porque Ele fez isso, meus irmãos, nós podemos ter a certeza de que todo sofrimento que nós enfrentamos nessa vida, ele é passageiro. Ele é passageiro. Como eu vi um amigo meu dizendo, hoje assistindo um trecho de um sermão dele, dizendo assim, o sofrimento nessa vida, ele tem prazo de validade, porque o sofrimento eterno que nós merecíamos, o Senhor derramou sobre o seu Filho Jesus, na cruz do Calvário. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Quero chamar os nossos presbíteros à frente para nos auxiliar na distribuição